Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo com o programa Eu Creio, Nós Cremos, na manhã desta terça-feira, pela Rádio Católica de Osasco. Hoje estamos ao vivo apenas via Facebook, por isso eu peço que você possa compartilhar, você possa curtir, mandar para mais gente. O programa Eu Creio, Nós Cremos está ao vivo através do Facebook da Rádio Católica de Osasco. Sejam todos muito bem-vindos. Nos ajude compartilhando e curtindo esta live. Nosso programa já está ao vivo, a nossa catequese semanal, nosso momento semanal de encontro e de enriquecimento com a doutrina católica. Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Hoje, nesse dia 10 de agosto, esse dia tão bonito, festa de São Lourenço e dia do diácono. Hoje nós celebramos o dia do diácono, visto que São Lourenço, diácono e mártir, é festejado no dia de hoje. São Lourenço morreu martirizado e cuidava dos tesouros da igreja, cuidava dos bens materiais da igreja, os distribuía aos pobres. É para isso que o diácono é constituído. Nós recebemos a imposição das mãos do bispo para servir a 3 mesas. A mesa da palavra, anunciando o evangelho, pregando. A mesa da Eucaristia, servindo o Senhor Jesus na pessoa do seu bispo, na pessoa do seu sacerdote. E servindo a mesa da caridade, através da escuta daqueles que necessitam, através do auxílio aos enfermos, do auxílio aos enlutados, de sepultar os defuntos. Essa é a nossa missão. Nós recebemos a imposição das mãos, nossa alma foi marcada para a eternidade, configurados na pessoa do Cristo servo. Por isso que nossa veste própria, a dalmática, ela tem o formato de um avental. Cristo Jesus que serve, veio para servir, não para ser servido. E essa é a essência do ministério diaconal, de servir como Jesus se fez servo. Por isso eu peço a vocês que rezem por nós no dia de hoje, para que sejamos fiéis à nossa caminhada, para que sejamos fiéis ao nosso ministério, para que sejamos fiéis àquilo que Jesus espera de nós. A nossa prece hoje, peço que rezem pelo diácono Rafael, que é diácono lá da paróquia de São Judas Tadeu, em Itapevi. Rezem pelo diácono Éder, da paróquia Nossa Senhora das Dores, e da paróquia Santa Teresinha, do Menino Jesus. E rezem por mim também, diácono Vinícius. Deus abençoe e proteja a cada um. A prece de vocês por nós faz toda a diferença. Também a nossa prece por todos os diáconos do mundo inteiro, os diáconos da nossa diocese. Também tem lá o diácono Frei Leandro, servitano lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Amador Bueno. Também o diácono Marcelo Bruno, que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição, do quilômetro 18. Os diáconos permanentes, nós somos diáconos transitórios, mas também a nossa prece pelos diáconos permanentes, aqueles que são casados, que receberam o sacramento do matrimônio e que vivem de maneira permanente a vocação, o ministério ao diaconato. Deus abençoe e proteja cada um que está chegando. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem está aqui, já estou vendo gente de Biúna, estou vendo gente da Catedral de Santo Antônio. Deus abençoe e proteja a vocês. Logo o diácono está de volta. Estou num período de férias, de 2 semanas apenas, mas no final de semana que vem já estaremos juntos celebrando a Assunção de Nossa Senhora aos céus, se Deus quiser. Meus irmãos, nós continuamos no dia de hoje a nossa catequese sobre os artigos do credo. Como eu havia dito para vocês na semana passada, hoje nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Para quem já fez retiro de primeira experiência da renovação carismática e esteja me escutando, sabe que um dos pontos centrais do anúncio, um dos pontos centrais da caminhada, do percurso, né, de intimidade da pessoa com Deus, quando a pessoa passa a participar da renovação, ela é chamada a fazer um retiro de primeira experiência. E justamente nesse retiro de primeira experiência, são anunciadas para quem está entrando num caminho de intimidade com Cristo, as verdades fundamentais da fé, que a igreja chama de querigma. Do querigma parte toda a nossa fé. Na nossa diocese existe um movimento muito bonito e muito frutuoso em várias paróquias que eu trabalhei. Esse movimento se fazia presente, que se chama a Missão Frutificai. E a Missão Frutificai tem como lema, viver a perseverança no querigma, né? Por meio do querigma. O que é o querigma? Querigma é o núcleo central da nossa fé, aquilo que nos faz cristãos. Nós cremos em um Deus
que se encarnou, que morreu e que ressuscitou. Ponto. Isso é o ponto central. É o que nos diferencia. Nós cremos em um Messias que veio e que sofreu. E tendo sofrido, ele abriu com o seu sofrimento para todos nós as portas do céu e deu vida e salvação ao mundo inteiro. É o núcleo central da fé cristã e é o artigo que nós vamos estudar hoje. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Quem é Jesus? O núcleo central da nossa fé. Núcleo central da paixão, da morte e da ressurreição dele deriva tudo. Tudo que veio antes e tudo que vem depois dele tem ele como centro. A própria história da humanidade ela está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Podem querer cancelar isso, podem querer ensinar hoje nas escolas um ensino totalmente laico que passe por cima, que pise por cima das bases cristãs da sociedade que a igreja deu, que o cristianismo deu, tanto que eu já indico para vocês um livro aí. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. É o nome do livro. É do Monsenhor Sanaúja, se eu não me engano. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Então, vale a pena, sobretudo, meus irmãos, vocês que têm filhos em idade escolar, que têm filhos ou no prezinho, principalmente ensino fundamental e médio. No ensino médio, muitas vezes, tentam desconstruir as bases da fé que vocês, enquanto catequistas, lutamos para dar em casa. Por favor, aprofundem-se, busquem essa leitura. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Hoje, no ensino oferecido nas grandes escolas, tanto da rede privada quanto da rede pública, busca-se muitas vezes desconstruir isso tudo, como se a igreja, como se o cristianismo tivesse sido o grande responsável, o grande culpado por estabelecer na mente da sociedade um obscurantismo, como se a igreja fosse responsável pela falta de progresso da intelectualidade, muito pelo contrário. Quando nós estudamos a fundo as bases da civilização ocidental, nós vemos que a igreja, na realidade, é a grande propulsora de conhecimento. As primeiras universidades começam justamente impulsionadas pela igreja, eram faculdades católicas. As primeiras bibliotecas, as grandes cópias e impressões de livros, a igreja favoreceu muito e patrocinou muito o crescimento do conhecimento, patrocinou muito os artistas, tantas obras de arte que nós vemos na Europa. Só a gente olhar para o Vaticano, olhar para a Europa como um todo. Na Idade da Renascença, os papas eram os grandes patrocinadores dos artistas. Michelangelo, Gian Lorenzo Bernini, Rafael Sanzio, também Pinturicchio, né? Vários e vários artistas católicos eram patrocinados pelos papas. Os grandes papas patrocinavam os artistas. O próprio Leonardo da Vinci, Caravaggio, lembrei o nome dele agora, Caravaggio. Caravaggio era patrocinado pelos papas. A igreja é propulsora de conhecimento. Por isso que a história, ela está sim pautada em antes e depois de Cristo. Jesus é um acontecimento histórico que não está preso no tempo e na história, mas que faz parte dela. De maneira que a história se organiza antes e depois dele. Podem querer cancelar isso, mas isso é impossível de acontecer. Nosso Senhor Jesus Cristo historicamente esteve em nosso meio, permanece. Permanece pela igreja, permanece pela palavra, permanece pelos sacramentos. É uma presente ausência e uma ausência presente, né? Nós cremos firmemente que ele está aqui. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar quem é Jesus. O que ele provoca a nível histórico, a nível soteriológico de salvação. Você é convidado a compartilhar. Tem 27 pessoas agora. Sei que a notificação deve estar chegando para mais gente. Hoje, o nosso querido Rafael, ele teve um problema de conexão e não estará conosco. Todavia, o diácono está aqui, estamos todos juntos. Nós vamos continuar o nosso programa. Eu peço a ajuda de vocês. Hoje nós não temos o YouTube e não temos o aplicativo da rádio, mas nós estamos ao vivo aqui através da página do Facebook da Rádio Católica de Osasco. Então vocês possam ajudar. Ajudem o diácono, ajudem a Rádio Católica. Compartilhem. Quanto mais você compartilha, mais você evangeliza. Gosto de dizer o slogan da nossa rádio, né? Quem compartilha, evangeliza. Então, você, por favor, possa nos ajudar no dia de hoje. Vai passando mais para frente, vai passando adiante.
A Karen aqui já está mandando aqui algumas mensagens. Vamos ver quem está conosco. Camila Santana, Deus te abençoe. Camila. Darlene Pellicer, bom dia, parabéns pelo seu dia. Que Deus o abençoe sempre. Que belíssima homilia de ontem. Como todas, mas de ontem arrasou. Amém, Darlene. Obrigado pelo seu carinho. Eu vi também a postagem que fez para mim agora há pouco. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu cuidado, não só para comigo, mas também com o Padre, especialmente com o Padre Tiago Jordão. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que quem oferecer nem que seja um copo de água aos seus escolhidos, porque são de Deus, não ficariam sem a sua recompensa. Por isso, nosso muito obrigado na pessoa da Darlene. Agradeço a todas as pessoas. Graças a Deus, são muitas, muita gente boa que Deus coloca no nosso caminho e que cuidam de nós. Jesus prometeu no seu santo evangelho: todo aquele que deixa pai e mãe receberá 100 vezes mais. E eu dou meu testemunho, certeza que os outros diáconos, o Padre Tiago também, que fez aniversário ontem, podem dar esse testemunho de quantas vezes mais o Senhor Jesus não deu pais, mães e irmãos a nós. Só tantos nomes aí que subiram são presentes de Deus na minha vida, presente de Deus na vida de tantos padres, diáconos e seminaristas de nossa Diocese de Osasco. Meus irmãos, por favor, compartilhem conosco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem mais? Vai dando a sua curtida, quero ver os coraçõezinhos subindo. Lembre que quanto mais você curte, maior é o alcance da publicação. Então, quero ver os coraçõezinhos subindo de quem está acompanhando o programa Eu Creio, Nós Cremos no dia de hoje. Se está tudo ok com o som, se está tudo ok com a transmissão, vocês, por favor, deem um toque pra gente, tá bom? Quero ver os coraçõezinhos subindo. Não esqueça de compartilhar. Por favor, compartilhe. Por favor, passe adiante. Mande adiante. Quem mais? A Aline Sá já compartilhou. Quem mais? Além da Aline Sá. Vou compartilhar aqui também da minha linha do tempo. Prontinho, tá compartilhado aqui. Quem mais está aqui? Renata Osório, da Catedral de Santo Antônio. Bom dia, diácono, sua bênção. Parabéns. Obrigado, Renata. Que Deus abençoe. Deus abençoe você também, a sua família, por tanto carinho, por tudo que fazem por mim. Vocês moram no meu coração, saibam disso. Que Deus o abençoe cada vez mais e que Maria Santíssima lhe proteja todos os dias. Suas palavras nos levam a aumentar a fé. Obrigada. Obrigado você. Márcia Almeida, tia Márcia, Deus abençoe. Isabel Cristina, Deus abençoe, Bel. Quinta-feira estaremos juntos celebrando. Quinta-feira estarei lá em Biúna, na paróquia Santa Terezinha em São Roque, celebrando e dando a bênção do Santíssimo na semana de cura interior pelas famílias. Isabel, parabéns pelo seu dia. Deus derrame muitas bênçãos no seu ministério diaconal. Amém. E ela reza aqui também pelo diácono Éder Bruno. Camila Santana, parabéns pelo dia do diácono, que Nossa Senhora Aparecida interceda por sua vida e sua vocação, diácono Vinícius. Amém, Camila, obrigado. Quem mais aqui? Dona Maria Lago, paroquiana da Catedral. Parabéns, diácono, sua bênção. Deus abençoe a senhora e o seu Lino. Parabéns ao senhor e todos os diáconos da nossa diocese. Edna Zucoloto, também minha paroquiana. Parabéns, nosso diácono. Deus sempre te abençoe. Obrigado por ser esse homem abençoado. Obrigado, Edna. Uma bênção especial. Você, o Afonso e a Larissa. Obrigado pelo carinho. Dona Maria Lúcia, da Catedral. Deus abençoe. Quem mais está aqui? Anderson Francelino, que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Piauí. Comunidade Menino Jesus de Praga. Deus abençoe, Anderson. Celso Osório, Deus te abençoe. Rosimeire Aparecida Ferri, Deus abençoe. Já nos demos um abraço ontem à noite. Obrigado pelo carinho. Célia Francholi Chihara, Deus abençoe você, Célia. Maria Nereuda, minha prima, Deus abençoe. Eliana Machado. Dona Tereza de Andrade Hidro, Deus abençoe, Dona Tereza. A senhora e a sua família também. Bom, meus irmãos, vamos nos colocando na presença de Deus enquanto vocês vão compartilhando, mandando para mais pessoas o nosso programa. Convido você a já se colocar na presença do Senhor. Pegue a sua Bíblia, pegue também o seu caderno, o seu material de anotação. Esteja conosco, possamos estar na presença de Deus no dia de hoje, suplicando ao Espírito Santo
o mesmo Espírito que deu tanta firmeza e tanta força para São Lourenço, seja o mesmo Espírito que esteja no meio de nós. Está aqui uma grande amiga, Ana Lúcia Alves, Deus abençoe. Ana mandou uma mensagem bonita hoje, né? Lembrando São Lourenço. São Lourenço passou pelo meio das chamas, mas as chamas não corromperam a sua alma. Quem tem Cristo, ainda que passe pelo meio das chamas, nem cheiro de fogo fica na gente. Então que nós possamos lembrar disso e pedir ao Espírito de fortaleza que sustentou o grande diácono e mártir São Lourenço, que possa também estar conosco diante das chamas, diante das provações da nossa vida. O que é mais interessante na história de São Lourenço é a conservação da alegria, mesmo em meio ao martírio. São Lourenço era diácono do Papa São Sisto. E era São Lourenço, o diácono, tem a missão de cuidar da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia e da mesa da caridade. Na igreja primitiva, quem levava os donativos, a caridade da igreja aos pobres era o diácono. E é por isso que a dalmática, como disse, ela lembra um avental. Tantas vezes no bolso da dalmática, na parte inferior da dalmática, o diácono São Lourenço levava os donativos caritativos da igreja aos pobres. O imperador ficou sabendo e então pede a Lourenço que entregue na presença dele, no palácio imperial, todos os tesouros da igreja. São Lourenço vagueia pelas ruas de Roma e vai recolhendo um monte, uma porção de pobres. E leva todos esses pobres ao palácio do imperador. E o imperador fala para ele: você trouxe? Cadê as riquezas da igreja que eu te pedi? E São Lourenço, voltando-se aos pobres, diz: estão aqui. Eles são a riqueza da igreja. O imperador, tomado de fúria, prende São Lourenço e manda que ele seja martirizado. São Lourenço foi martirizado numa grelha. Ele foi grelhado. Tanto que ele é o principal padroeiro dos cozinheiros. Sem tirar o mérito do nosso querido São Benedito, mas o verdadeiro primitivo padroeiro dos cozinheiros é São Lourenço. E ele foi grelhado. Diz a tradição que conforme ele estava sendo grelhado, ele conservando... Olha, gente, vejam a fortaleza. Vejam a fortaleza de quem tem a Deus. No meio das chamas, sendo grelhado, São Lourenço se dirige aos torturadores falando: esse lado já está bom. Agora vire para assar bem do outro lado também. Conserva a alegria. Ele também é um dos padroeiros da alegria. Porque na hora do martírio ainda tem a coragem de tirar diversão. E essa é a diferença. Esse é o distintivo de quem tem Jesus. Conserva a alegria, apesar das chamas, apesar do martírio, apesar dos piores tormentos. Foi o que fez a santa de ontem. Nós estamos numa semana em que a igreja vai vestir vermelho por diversos dias, né? Ontem era dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, hoje é dia de São Lourenço, e no próximo sábado será dia de São Maximiliano Maria Kolbe. 3 dias em uma mesma semana que a igreja vai vestir vermelho. A igreja veste vermelho nas festas de santos que morreram martirizados, que morreram mártires. Santos que deram a sua vida por amor a Cristo, por amor à igreja. Santa Teresa Benedita da Cruz morre no campo de concentração de Auschwitz. E algo que morreu vítima no regime nazista. Foi a grande santa do dia de ontem. E Santa Teresa, algo que diferenciava e que confortava os demais prisioneiros era a paz de espírito e a serenidade que ela conservava, sendo presa, porque era judia. Ela era judia de nascimento, deixou o judaísmo, virou ateia e depois se converteu ao catolicismo, tornando-se monja carmelita descalça, né? Então, Santa Teresa, ela conserva a paz no meio do campo de concentração. Hoje, São Lourenço, que no meio da fogueira, sendo grelhado, conserva o bom humor. E no sábado próximo, São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote franciscano, São Maximiliano que também foi vítima do regime nazista e que ofereceu a sua vida no lugar da vida de um pai de família. Um pai de família havia sido condenado à morte e ele pede para ir no lugar dele. Lembrando aquilo que disse nosso Senhor: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vejam, são 3 grandes exemplos que nos levam a conservar a paz e conservar a alegria, mesmo diante das piores dificuldades. Que grande mensagem de esperança. Deus sempre conforta a sua igreja através dos seus santos. Então, que vão pedir a intercessão deles 3.
a intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, a intercessão de São Lourenço e a intercessão também de São Maximiliano Maria Kolbe. A Aline Sá me lembra que hoje também é dia da Virgem e Mártir Santa Filomena. De verdade, São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, era muito devoto de Santa Filomena, Virgem e Mártir. Santa Filomena que também vai derramar o seu sangue por amor a Cristo e por amor à Igreja. Mais um exemplo, aí são 4 exemplos de grandes santos. E claro, depois de celebrar tantos santos que nos fortalecem e nos sustentam na fé, final de semana que vem nós celebramos a Virgem da Assunção, nossa mãe que na glória de Deus já nos espera como uma prefiguração da pátria futura de todos os que estarão junto dela se seguirem o mesmo caminho de perseverança que ela. Gosto muito de lembrar do dia de Nossa Senhora da Assunção com aquele canto. A gente lembra desse canto nos momentos tristes, mas ele tem uma teologia bonita. Padre Fernando falava muito a respeito disso. Aquele canto que diz: com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Estaremos com ela. Essa é a nossa certeza. Nós vamos estar com ela, porque ela já está na glória em corpo e alma. Os santos da igreja não estão em corpo e alma. Ela já. Porque ela foi a primeira incorporada no mistério da redenção de Cristo. Ela foi a primeira. E o corpo glorioso que todos terão um dia, se forem fiéis a Jesus, ela já tem. E é por isso que ela está nos esperando na glória do céu. Com tantos fatos bonitos, que nós possamos pedir ao Espírito de Deus, o Espírito de fortaleza, o Espírito que tornou a Virgem Maria sua esposa, o Espírito que sustentou Santa Teresa Benedita, São Lourenço, Santa Filomena, São Maximiliano, seja o mesmo Espírito do Senhor que venha sustentar a cada um de nós. Venha Espírito de Deus, venha Espírito de ciência e de fortaleza. Venha sobre nós nos incendiando com a tua força, com a tua graça. Venha Espírito de Deus fechando toda a sombra, toda a treva, tudo aquilo que possa estar tirando a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Todo espírito de medo que o Espírito de Deus ponha em retirada nesse instante. Que o Espírito de Deus possa levantar corações adoradores, corações em ordem de combate, em ordem de batalha. Que seja esse mesmo Espírito que venha nos preparar para esse combate que vai começar na semana que vem, a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Que o Espírito de Deus venha expulsar para longe de todos nós o medo, a incerteza, a falta de confiança, a falta de fé, a tristeza, o ressentimento, tudo aquilo que ainda quer ser treva, tudo aquilo que ainda quer ser nuvem na nossa vida. Que o Espírito de Deus venha dissipar todo medo e nos confortar. Venha trazer a mesma firmeza, a mesma fortaleza que levou tantos santos e santas de Deus a conservar a paz interior, mesmo diante das piores tribulações. Venha Espírito de Deus sobre a nossa mente e o nosso coração, para que a catequese de hoje possa gerar em nós uma fé viva e uma fé nova. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a bem realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Lourenço, rogai por nós. Santa Filomena, Virgem Mártir, rogai por nós. Muito bem, queridos irmãos, vamos dar início então à nossa catequese do dia de hoje. Hoje falando sobre a pessoa e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, quem Ele é? Deus que salva, o próprio Yeshua. Tem uma música que o pessoal canta muito hoje em dia que fala: Yeshua, tu és tão lindo. Quem é Ele? Aquele que recebe esse nome de Deus que salva, Deus salva. Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, que fique bem claro isso.
Cristo não é sobrenome de Jesus, mas muito pelo contrário, Cristo é a missão que ele tem. A palavra Jesus significa Deus salva. E Cristo é uma palavra grega que significa o ungido. Christos em grego, o ungido. Em hebraico, muito presente na Sagrada Escritura, essa palavra é Mashiach, Messias. O Messias é o ungido. Bom dia, Propedeuta Gabriel, Deus te abençoe. Bom dia a todos que estão entrando agora também. Jesus Cristo, o ungido do Pai. Durante o período da Quaresma, nós cantamos repetidamente uma aclamação ao Evangelho que fala: Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, Jesus, aquele que salva, aquele que vem para salvar, e Christos, o ungido, o escolhido do Pai. Na Sagrada Escritura, o nome que Deus dá a alguém refere-se muito à missão que o Senhor concederá àquela pessoa. O nome tem uma grande importância para Deus. O nome tem uma importância na Sagrada Escritura. E a igreja interpreta o nome como um significado de eleição e de escolha por parte de Deus. Tanto que, e eu friso muito isso, para as famílias, para os pais e padrinhos, quando celebro os batismos aqui na minha paróquia da Catedral de Santo Antônio. O primeiro gesto dentro da celebração do batismo consiste no papai e na mamãe dizerem diante de Deus o nome que escolheram para os seus filhos. O nome tem uma dimensão muito importante, tanto que algumas congregações religiosas ainda hoje em dia, quando a pessoa sai do mundo e abraça a vocação religiosa, ela vai professar, vai para a sua profissão religiosa, ela se torna religiosa, muitas congregações trocam de nome. Um exemplo disso, por exemplo, são as carmelitas e as passionistas. Quando elas entram no convento, elas mudam de nome, porque a partir daquele momento está sendo dada uma nova missão. Deus nos ama, nos chama, nos escolhe e nos envia pelo nome. O nome tem uma dimensão de intimidade. O nome tem uma dimensão de eleição, uma dimensão de escolha. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Diversas vezes, por exemplo, no Novo Testamento, Deus muda o nome de Natanael para Bartolomeu, Jesus. Jesus muda o nome de Levi para Mateus. Nosso Senhor Jesus Cristo também depois vai chamar não mais Paulo, mas vai chamar Saulo, né? Então nós temos na Sagrada Escritura sempre essa mudança do nome. O nome que muda conforme a missão que Deus dá para a pessoa. Jesus é aquele que desde o ventre materno será chamado como aquele que trará a salvação para o seu povo. Em toda a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, Jesus é prefigurado pelos profetas como aquele que virá para salvar, aquele que será o Emanuel, aquele que será o Deus conosco. Gosto muito desse nome, Emanuel. No tempo do Advento, a igreja fala muitas vezes de Deus conosco, de Emanuel, sobretudo pela boca do profeta Isaías. A boca do profeta Isaías consola muito o povo de Deus. O povo que é um povo de muita cabeça dura. Quando nós pegamos, quem está com a Bíblia aí, pegue o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Todo o período do início da história da salvação. Deus que cria por amor, a humanidade que cai recusando o amor de Deus, e a partir desta queda, Deus com muita insistência é quem vai se revelando e vai trazendo de novo o ser humano para fazer aliança com ele. Adão e Eva recusam o amor do Senhor e caem. Aí Deus elege uma pessoa, Abraão. E a bênção de Deus é prometida para Abraão e para a descendência dele, é uma família. Depois, a bênção chega até Moisés. E em Moisés, Deus escolhe não mais uma pessoa, mas um povo. Eu escutei o clamor do meu povo. Eu desci. E eu estarei do lado do meu povo para libertá-los do Egito. E eu serei glorificado às custas do faraó. E Deus liberta o povo das mãos do faraó e faz com que o povo se lembre sempre deste acontecimento, o chamado Êxodo. Estou fazendo um salto para a gente poder chegar até a pessoa de Jesus. Então vamos lá. Paraíso, queda do ser humano.
Depois, Deus sempre, a iniciativa parte sempre de Deus. A iniciativa parte sempre do Senhor, né? Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é sempre Ele quem vem em comunhão do ser humano. É sempre Deus quem se abaixa, sempre Deus quem se inclina, é sempre Deus quem vem ao encontro do ser humano para levar-nos à comunhão plena com Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude de toda essa revelação, né? Então vamos lá, vamos fazer esse salto. Abraão, Deus escolhe Abraão e promete que a bênção dele estaria sobre ele e sobre a sua descendência. Depois de Abraão, chegamos em Moisés. Deus liberta o povo e escolhe Moisés junto com Arão para retirar esse povo da escravidão do Egito. E aí nós temos um evento fundante, um acontecimento fundante da fé, que é o Êxodo. O Êxodo, Deus faz o povo sempre se lembrar disso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Eu te fiz sair do Egito com um braço forte e mão poderosa. E Deus envia as 10 pragas, Deus estabelece uma aliança, Deus estabelece a ceia pascal, Deus manda que a cada ano o povo judeu se recorde de que era escravo e que graças a ele foram libertos do Egito. Deus manda, é a primeira leitura da missa de Quinta-feira Santa. Deus manda que cada família pegue um cordeiro ou um cabrito, macho, de 1 ano, sem defeito, e o imole ao cair da tarde. Deverão comer a sua carne com pães ázimos, com os rins cingidos e com ervas amargas, porque aquela é uma noite de passagem. Não dá por que com pão ázimo, porque não dá tempo de esperar o pão fermentar. Se tiver alguém aí que faz pão, alguma mulher aí que saiba fazer pão, uma boa boleira, sabe que as coisas para serem fermentadas, especialmente quando se usa fermento biológico, isso leva um certo tempo. Não dava tempo de esperar o pão fermentar, por isso ele é comido sem fermento. E o povo tem que ungir o umbral das portas com o sangue dos cordeiros, para que quando o anjo exterminador passe, não invada, não entre naquela casa, ferindo os primogênitos. Depois dessa noite, o faraó concede a libertação ao povo, mas depois sai correndo atrás do povo. E aí Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa a pé enxuto. Vejam que esses 3 acontecimentos que eu falei até agora, né? A criação, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, são leituras que são lidas na grande missa da ressurreição de Cristo, no sábado de Aleluia. Toda a história da salvação tem que ser lida com Cristo no meio, tem que ser lida à luz dele. Vejam que estamos falando de Cristo nosso Senhor. Por que que essas leituras fazem parte da vigília pascal, da missa mais importante do ano? Tudo isso já é prefiguração da encarnação dele. Ele está presente desde o começo de tudo. O Pai cria pela palavra na força do Espírito. Então, o Pai é quem cria pela palavra. Quem é a palavra? A palavra é Cristo, na força do seu Espírito. Por isso que lá no primeiro capítulo, no chamado prólogo joanino, né, ali está a prefiguração, uma concretização disso tudo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. O mundo foi criado por meio dele, para ele. E João vai dizer, veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Os seus não quiserem, até hoje não querem. Tem quem queira e tem quem não queira. Tem quem queira aceitar a palavra dele, aceitá-lo enquanto palavra, enquanto caminho, verdade e vida, e tem muita gente que recusa. A prova viva disso são os 2 santos que nós celebramos ontem e os que vamos celebrar no sábado que vem. Santa Teresa e São Maximiliano morreram vítimas do regime nazista. O momento em que a humanidade recusou a Deus, e cada vez que se tira Deus, que se recusa o amor de Deus, as pessoas são capazes das piores atrocidades. Voltando para a história da salvação, o povo de Deus, então, é livrado pelo Senhor das mãos do faraó, vai para a terra prometida e lá Deus lembra a eles, eu estabeleço uma aliança com vocês. Eu tirei vocês da terra da escravidão. E por isso, para que vocês não voltem a ser escravos, vocês devem permanecer na minha aliança. E essa aliança é de modo assim primário, ela é estabelecida com o povo através de 2 tábuas de pedra, que são as 2 tábuas dos 10 mandamentos.
está aqui a aliança que eu faço com vocês. Para que vocês não voltem a ser escravos, sigam esta lei. Que a lei não era um peso, mas a lei era uma condição, uma prova do amor de Deus para que eles não voltassem a ser escravos. Nós conhecemos a história. O povo de Deus, de cabeça muito dura, cai, não é fiel à aliança, não é fiel à lei, e por consequência dos seus próprios atos, eles são deportados da terra prometida e levados para a Babilônia. Eles chegam na terra prometida, eles deixam de ser um povo, pedem a Deus que sejam um estado, e aí eles começam a ter reis, uma série de reis infiéis. Tem o rei Saul, depois tem o rei Davi, escolhido por Deus. Davi cai, volta, depois tem o rei Salomão, que edifica um templo para colocar a Arca da Aliança, e uma sucessão de outros reis. Muitos foram infiéis, como o rei que era marido da rainha Jezabel, que permitiu a implantação de um culto idolátrico em Israel. O povo foi totalmente de cabeça dura e infiel a Deus. E Deus, antes de permitir, porque Deus nunca permite que uma coisa aconteça sem enviar antes um alerta, e Deus, antes de permitir o exílio da Babilônia, Deus enviou muitos profetas. É para isso que surge o profetismo em Israel, para lembrar o povo de Deus. A missão do profeta é anunciar e denunciar. E Deus enviou por diversas vezes muitos profetas. Quando nós lemos os profetas, nós lemos os escritos de pessoas que foram escolhidas por Deus com uma missão. Ainda domingo a gente via lá o livro dos reis, primeiro livro dos reis, o profeta Elias, que depois de denunciar os erros do reino de Israel e o culto idolátrico, era a leitura do domingo passado, uma das leituras mais bonitas do ciclo litúrgico. O profeta Elias, que depois de denunciar os crimes, as blasfêmias da rainha Jezabel, ele foge da perseguição e vai se refugiar no monte. E ele cansado, Deus deu a ele uma missão. Ele é desaforado, ele é agredido, ele sofre muito, porque Deus lhe deu essa missão, a ponto de ele falar assim: Senhor, agora basta, eu não tenho mais forças. A figura de Elias é a figura de todos nós, de cada um de nós. Às vezes Deus nos pede certas coisas, e a gente também fala: Senhor, agora basta. E quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais a gente incomoda. E o profeta Elias tem a vontade de desistir e fala: agora basta, Senhor, traga-me a morte. E fazia um calor insuportável, ele para embaixo de um carvalho, ele cai no sono, e durante o sono Deus dá a ele água, farinha, para ele fazer pão, e fala assim: olha, e o anjo do Senhor vem alertar a ele: levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Foi de onde a irmã Miriam Collin tirou inspiração para compor aquela belíssima canção que faz parte de muitas das nossas liturgias. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando o bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. E o próprio pão da vida que vencer a nossa força no caminho longo, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Elias, é o próprio Jesus. Tu vejam como tudo é prefiguração dele, prefiguração do Senhor Jesus. Então tem o profeta Elias, tem o profeta Jeremias. Pensem numa pessoa que sofreu, pensem numa pessoa que chorou, foi o profeta Jeremias. Jeremias sofreu, Jeremias chorou, tanto que além da profecia de Jeremias, existe um segundo livro chamado Lamentações. Tanto que Jeremias sofreu a partir da escolha que Deus fez dele. Jeremias sofreu muito. Então foram vários profetas, uma sucessão de profetas. O profeta Amós, que foi denunciar a corrupção no reino. O profeta Amós vai até o santuário de Betel e fala assim: o incenso de vocês fede no nariz de Deus. O culto de vocês é vazio, porque vocês louvam a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe do Senhor. Israel se distancia. Um povo que foi resgatado do Egito é um povo que vai se tornar infiel. Depois de muito alertar, Deus permite a deportação e o exílio da Babilônia. O rei Nabucodonosor
transfere o povo para o exílio da Babilônia, e lá eles passam um longuíssimo tempo, e lá eles sentem saudades de Sião, saudades da terra prometida. É de lá que surge aquele salmo, né? Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. E os guardas exigiam de nós alegria na tristeza, e falavam, cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como podemos cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, que se prenda a minha língua e se colhe ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer. É mediante esse contexto de exílio da Babilônia que Deus vai enviar especialmente a consolação do profeta Isaías. Além de Isaías, tem também o profeta Zacarias. Zacarias que vai dizer que o rei de Israel, o Messias, entrará na cidade santa montado num jumento, numa cria de jumenta. De vaca que não podia ser. Jumento é cria de jumenta, né? Vai entrar num jumento, num jumentinho, numa cria de jumenta. Ele vem manso, ele vem humilde, né? É a prefiguração da entrada de Jesus em Jerusalém. E Isaías é quem vai dizer que Deus será Deus conosco, Deus com eles. Do tronco de Jessé nascerá o rebento de uma flor. Também o profeta Miqueias. Miqueias quando fala, e tu, Belém de Éfrata, que eras a menor, a menorzinha, a mais insignificante das nações, de ti se levantará o Salvador. O profeta Miqueias, o profeta Zacarias, o profeta Daniel, o profeta Isaías, vários profetas enviados pelo Senhor vão consolar o seu povo, mas vale ressaltar aí a figura de Isaías. Isaías que fala que Deus conosco virá. Tanto que, na minha época de pequenininho, existia um canto que falava Isaías, Isaías, anuncia o Messias e consola o povo meu. Não sei se tem alguém que vai se lembrar desse canto, mas a gente lembra porque foram os cantos da minha infância, da base da minha caminhada na fé, da minha caminhada na igreja, cantava-se muito isso. Isso em finalzinho da década de 90, começo do ano 2000, cantava-se muito isso, né? Isaías, Isaías, não sei se alguém lembra. Se alguém lembra, dá um joinha aí, fala pro diácono. Não precisa contar a idade, tá? Mas só fala. Ah, a Darlene lembra, Falava, Isaías, Isaías, anuncia o Messias e consola o povo meu. O grande profeta da consolação de Israel. Alguém deu um joinha ali que não quer revelar a idade. Tem problema não, gente. Conforme a gente vai lembrando dessas coisas mais experientes, mostra que nós temos uma caminhada boa dentro da igreja, temos muito ainda a aprender, sempre temos a aprender. Pois bem, Deus conosco virá e habitará no meio do seu povo. É Ele quem vai reconduzir o povo de Israel à aliança com Deus. Então, se em Abraão a bênção e a aliança de Deus se estendiam a uma família e o sinal dessa aliança era primordialmente a circuncisão, era uma aliança que era feita na carne, tinham as tábuas de pedra, mas além das tábuas de pedra, a circuncisão. Era uma aliança feita na carne, marcada na carne para com aqueles que pertenciam a Deus. Todos os indivíduos do sexo masculino deveriam trazer impressa na carne essa aliança de Deus. Tanto é que os judeus, ainda hoje, os bebezinhos judeus, são circuncidados com 7 dias de vida. Dalva Maria de Almeida. Lembro também, cantamos muito, um canto muito bonito. É tempo do meu advento, da vinda suprema no meio de vós. Vocês devem lembrar bem da letra bonita desse canto que fala da consolação do profeta Isaías ao povo de Israel. Então, além da circuncisão, existiam as tábuas, as tábuas da lei, que eram um sinal dessa aliança. As tábuas da lei, que eram carregadas na arca da aliança, junto com a vara de Arão e um potinho de maná, que recolhia o maná. Quando o povo passou fome no deserto, Deus enviou o maná. Aí caía o maná, o povo começou a reclamar. Estamos com nojo desse alimento miserável e estamos com saudades do Egito. Que a gente tinha cebola, nós tínhamos panelas de carne e nos fartávamos com abundância. Estavam lá no meio da porcaria, no meio da vida na fossa, para não falar outra coisa, estavam lá sofrendo. Deus os libertou e eles querem voltar para a escravidão porque tinham lá cebola e panela de carne. Às vezes a gente também quer voltar para as nossas panelas de carne antigas, maldizendo e reclamando. Cuidado também para a gente não querer voltar para a nossa vida de cebola e de panela de carne. Então a bênção de Deus
que era uma família, em Moisés estende-se a um povo, e em Jesus Cristo não estender-se-á mais a um povo, mas a universalidade da salvação. Jesus é aquele que vem para salvar a todos, sem distinção. É ele quem vai reconciliar o gênero humano. Se por um só homem o pecado entrou no mundo, por um só homem, o novo Adão, o pecado então é cancelado. Ontem era bonito o evangelho de ontem, até fiz uma homilia lá na Paróquia Espírito Santo. O evangelho de ontem mostrava Jesus fazendo o segundo anúncio da sua paixão no evangelista São Mateus. Jesus falava: o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos seus malfeitores, o Filho do Homem vai ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos ficavam muito tristes. E aí, do nada, alguém aparece para Simão Pedro e pergunta: o vosso mestre... Não perguntam a Jesus, perguntam a Simão Pedro: o vosso mestre paga o imposto do templo? E Pedro responde: sim, paga. E antes de ele contar para Jesus o que tinha acontecido, Jesus já sabia. E Jesus se antecipa e fala: Pedro, o que te parece? A quem cobram impostos os reis deste mundo? Os reis desse mundo cobram impostos dos filhos, ou os reis desse mundo cobram impostos dos estranhos? E Pedro responde: dos estranhos. Pois bem, qual era esse imposto? Era o imposto do templo. Jesus é filho do dono do templo. Jesus é filho de Deus. E por isso Jesus não precisava pagar este imposto. Quem precisa pagar o imposto? Quem tem alguma dívida é quem não é filho do dono do templo. E aí ele fala para Pedro: vá até o mar, pesque um peixe, e no primeiro peixe que você pescar, você encontrará uma moeda. Vai e paga por mim e por ti para evitar o escândalo. Quem é? Jesus é quem quer assumir a dívida. Ele não precisava pagar, mas ele paga por ele e por Pedro. E esse dinheiro é retirado da boca de um peixe. Peixe que em grego é ixtis. Os primeiros cristãos carregavam tatuada na mão uma imagem pequenininha de um peixe. Eles tinham que, obviamente, se disfarçar, não podiam professar publicamente a sua fé e por isso carregavam uma tatuagem pequena de um peixe. É a palavra peixe em grego ixtis, que é um eneagrama. Cada inicial da palavra ixtis forma uma outra frase. Jesus Christus, Theos, Ios, Soter. Ixtis, peixe, essas são as iniciais de Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Jesus Christus, Theos, Ios, Soter. Pedro vai buscar da boca do peixe a moeda para pagar o imposto. Jesus anuncia sua paixão e já vem esse imposto logo em seguida. É ele quem paga do outro a culpa. E a partir do momento em que ele paga, todos aqueles que encontram nele essa verdade não devem nada. Não devem nada, não tem dívida nenhuma com o príncipe desse mundo, não tem dívida nenhuma de pecado. Ele é quem pagou do outro a culpa. Não, jamais, pelo amor de Deus, eu faria isso para atacar outras religiões, mas é daí que vem o princípio de que Cristo é quem paga as nossas dívidas. Não existe essa história de que a gente fica pagando, vagando aqui eternamente, entendeu? A gente erra numa vida, volta na outra e começa a pagar. Eu erro nessa vida, quando é na outra eu volto e eu estou pagando tudo que eu fiz de errado na outra vida. O único quem paga os nossos erros é Cristo e foi ele quem pagou na cruz. Acabou. Não existe essa história de falar que ser humano está pagando o que fez de errado na outra vida. Em primeiro lugar, a vida é uma só. Já dizia São João Bosco. A vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. A vida é única, ela é um dom, ela é um presente. Aquilo que nós fazemos é o nosso presente a Deus de volta. Quando nós caímos, Ele estará sempre lá, com as duas mãos prontas para nos levantar. E o seu sangue, que foi derramado uma vez, é derramado novamente sobre nós, purificando os nossos erros, purificando os nossos pecados. Quem paga a culpa de toda a humanidade é Ele. Ele pagou. De uma vez por todas. Isaías vai dizer:
Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas culpas. Gosto de lembrar sempre de associar as verdades da fé a músicas, porque isso ajuda a gente a gravar melhor no coração. Também quando eu era pequeno, tinha uma música da banda Vida Reluz, se não me falha a memória, muito cantada na Semana Santa, do Domingo de Ramos, que dizia: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão, o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. É um canto lindo, né, que menciona tanto o servo sofredor do profeta Isaías, quanto já a teologia do Novo Testamento sobre quem é Jesus. É Ele quem paga. Ele quem paga as culpas de toda a humanidade. Por isso que nele não existe mais, ninguém paga as próprias culpas. Ele que pagou. Nós não vamos mais ao templo matar bois, matar touros, matar animais para pedir a nossa reconciliação com Deus, mas nós oferecemos apenas o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Toda missa a gente professa isso, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele quem paga. Ele é quem paga a culpa de toda a humanidade. Meus irmãos, são 11h10, está tudo ok até aqui. Se vocês estão acompanhando bem, dê aqui um retorno para o diácono. Se a catequese está boa, se a catequese está clara, vai mandando aí o seu amém. E ainda é tempo de você compartilhar, de você mandar para mais pessoas. O programa ainda não acabou, né? Se você quiser chamar mais gente para poder participar conosco, ainda estamos em tempo. Manda para nós aqui, tá bom? O seu ok, o seu amém, se está tudo ok, se vocês estão acompanhando bem, se a catequese está boa, vocês, por favor, manda aqui um retorno para o diácono saber se vocês todos estão acompanhando direitinho, se está dando para ajudá-los em alguma coisa, tá bom? Aqui, ó, a Rádio Católica de Osasco, acho que a Karen está comentando aí, acho que ela colocou a música. Karen colocou aqui a música. Vamos ver quem aqui está nos acompanhando. Somos em 45 pessoas agora. Darlene Pellicer, Celso Osório. Quem é? Maria Araújo aqui. Diácono Vinícius, Deus te abençoe. Ontem a sua homilia aqui na Paróquia Espírito Santo foi uma alegria. Amém. Reza por mim sempre, tá bom? Rita de Cássia. Celso Osório. Quem mais? Dalva Maria de Almeida. Sempre muito boa catequese. Que bom. Isabel Perim, está tudo muito bom, ok. Tá bem. Amém. Bom, meus queridos, então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui para nós, tá bom? O diácono estará respondendo ao finalzinho do programa de hoje, antes da bênção final. Eu estarei respondendo às dúvidas de vocês. Então, fazendo esse salto todo grande da história da salvação, nós finalmente chegamos à pessoa e à presença de Jesus Cristo. Só precisa apenas de uma aguinha. Nós, então, chegamos finalmente à pessoa e à ação de Jesus Cristo. Jesus que se encarna. Aí está o grande acontecimento que põe sentido à fé cristã, que põe sentido à fé católica, a encarnação. A encarnação, o momento esperado por toda a humanidade, o momento esperado por todos aqueles que vieram antes de Jesus. Padre Antônio Vieira, um jesuíta, um dos primeiros jesuítas que chegou aqui ao Brasil. Existe até uma grande coletânea de sermões do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira dizia que na hora da encarnação tudo parou. Tudo parou. Os profetas pararam, os patriarcas pararam, o céu inteiro para. E todo mundo volta a olhar para aquela casinha humilde, a Santa Casinha de Nazaré. A Santa Casinha de Nazaré, humilde. Engraçado que a igreja é sempre muito sábia, né? Nos dias que antecedem o Natal, um dia cai justamente
o anjo Gabriel, indo até o lugar mais sagrado do judaísmo, que era o Templo de Jerusalém, o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, ele vai na direção de São Zacarias, de São Zacarias, pai de São João Batista. E quando ele anuncia que Zacarias e Isabel conceberiam um filho na velhice, Zacarias duvida. No outro dia, perto do Natal, reparem bem quando Deus quiser em Nossa Senhora, quando chegar ao final do ano. Perto do Natal, em um dia, São Gabriel Arcanjo vai até o Templo de Jerusalém. No outro dia, o mesmo mensageiro de Deus não vai até o templo, mas vai até a mais magnífica catedral que poderia existir, o ventre da Virgem Maria. Vai até a Santa Casa de Nazaré. E se no Templo de Jerusalém ele não encontrou fé, na Santa Casa de Nazaré ele encontra uma fé totalmente firme e inabalável, que se aniquila de si e com plena liberdade deixa que se cumpra nela a vontade de Deus, Nossa Senhora. Naquele momento, vai dizer o Padre Antônio Vieira, o céu inteiro para, a mansão dos mortos para, tudo para, tudo para. E todo mundo está ali, com os olhos voltados para a Santa Casinha de Nazaré. O céu inteiro espera pelo sim da bem-aventurada Virgem Maria. Naquele momento acontece um acontecimento histórico. Deus se faz carne e habita entre nós, no seio daquela que foi preparada desde toda a eternidade. Essa catedral está aqui atrás de mim. Essa catedral foi preparada desde toda a eternidade, sonhada desde toda a eternidade, para ser a nova Eva. Se pela primeira Eva a serpente triunfa, pela nova Eva, a ave, né? Ave, Eva são contrários. Eva, o contrário é ave. Pela ave cheia de graça, o pecado sai do mundo, o pecado não tem mais força nenhuma. Nosso Senhor Jesus Cristo é o novo Adão, mas a sua Mãe Santíssima é a nova Eva, aquela que é a cheia de graça. Gosto de lembrar do termo grego que São Lucas vai usar, a kerharitomené, a cheia de graça, a plena de graça, a plena dos carismas, a cheia do Espírito de Deus. Naquela hora acontece um acontecimento histórico e Deus entra na vida dela e Deus se encarna justamente porque encontra nela uma humildade muito grande. São Francisco de Assis costumava dizer: a humildade é a chave que abre todas as portas, abre até as portas do coração de Deus, porque a humildade da Virgem Maria tocou profundamente o coração do Senhor. Ela canta no seu Magnificat: a minha alma engrandece ao Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. A humildade é o que nos faz grandes. O próprio Jesus se mostrou para toda a humanidade que a humildade é que nos faz grandes. Nossa Senhora é aquela que é toda plena do Espírito e vazia de si. Ela é cheia da graça de Deus. Ela é humilde. E o próprio Filho nascido dela, que veio à terra não para ser servido, mas para servir, antes de passar desse mundo para o Pai, deixou para toda a humanidade um exemplo. A humildade é a verdadeira autoridade. O serviço é a verdadeira autoridade. É a humildade que nos faz grandes. Nossa Senhora, então, permite, através do seu sim, que um acontecimento histórico aconteça. Deus se faz carne e habita em nosso meio. Ponto. E aí, tá aí, ó. Ponto, um ponto central, o ponto inicial de toda a história. Isso é um acontecimento marcante. Tanto que eu disse para vocês, a história da humanidade está marcada em antes de Cristo e depois de Cristo. Podem querer anular isso, mas não vão conseguir anular. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é marca. Deus caminhou e caminha em nosso meio. Veio humanamente, assumiu sobre si as nossas dores. Santo Irineu de Lyon dizia, se não me engano é doutor da igreja, um dos padres da igreja, Santo Irineu dizia que aquilo que não é assumido não é redimido. Ele assume toda a nossa humanidade. Ele assume todas as realidades da vida humana. Passou frio, passou fome, chorou quando Lázaro morreu, porque Cristo tinha amigos. Cristo precisou que alguém ensinasse ele a falar, que alguém ensinasse ele a andar. Viveu o cotidiano de uma família, inclusive, nós estamos na Semana da Família.
Jesus é o sumo e eterno sacerdote, mas o grande seminário de Jesus foi a Santa Casinha de Nazaré, foi aprendendo com Nossa Senhora e com São José a ser fiel à vontade do Pai. Nossa Senhora ensina Jesus, nosso Senhor, a ler a palavra de Deus, ensina Jesus a falar com o Pai. Que mistério, né? Nossa Senhora ensina Deus a falar com Deus. O Deus unitrino, o Filho que fala com o Pai, mas que precisa da mediação de uma mulher, daquela que foi constituída por Ele como corredentora da humanidade, como medianeira de todas as graças, aquela que é imaculada, concebida sem pecado. Cristo viveu num lar. Cristo santificou todas as realidades. Santificou o trabalho, porque Jesus aprendeu a ser homem com São José. São José foi quem ensinou Jesus, forjou em Jesus o caráter humano, o caráter de um trabalhador. Nosso Senhor Jesus Cristo aprende com São José a força, aprende com São José o caráter. Imagina, nós entramos dentro da igreja, a gente já muda o comportamento. Quanto mais São José, que trabalhava todos os dias, tendo diante de si o próprio Deus. Imaginem a realeza, imaginem a beleza daquela oficina, daquela carpintaria de Nazaré. São José o carpinteiro ensina a Jesus. O trabalho dignifica homens. E percebam como que Jesus ele santifica todas as realidades da vida humana. E ele que carrega em si, como é matéria de fé da igreja, e está aqui no Catecismo da Igreja Católica, Jesus que carrega em si duas naturezas. Ele é homem sem deixar de ser Deus, e ele é Deus sem deixar de ser homem. Ele é o próprio Deus. Vai dizer um dos prefácios do tempo do Natal. Quando ele se torna um de nós, nós nos tornamos eternos. Ele se faz temporal para que o temporal se torne eterno. Ele se torna temporal sem deixar de ser eterno e faz com que os temporais se tornem eternos. Nós estamos aqui no hoje e no agora, mas não ficamos presos aqui. Tanto que quando eu celebro as exéquias, é algo que eu faço muito aqui na catedral, porque nós assumimos a capelania do velório Bela Vista, é pertinho da catedral, então a gente vai celebrar muito. E nesse tempo difícil, muitas vezes eu precisei e preciso, continuo indo até o velório municipal, até o cemitério do Bela Vista, e sempre repito nas exéquias. Quando começo a celebração, recordo às famílias, nós estamos aqui hoje para devolver a Deus esse nosso irmão, essa nossa irmã. Nós nos tornamos eternos. É um mistério que só Deus sabe explicar. Apesar da nossa indignidade, nós nos tornamos eternos, Ele nos eterniza. O eterno se faz temporal, justamente para que o temporal se torne eterno. E quando ele sobe à direita do Pai, ele sobe não da maneira como desceu, mas ele sobe carregando no seu corpo as marcas da nossa humanidade pecadora. Ele assume em si as nossas marcas e ele sobe triunfante, elevando a glória do Pai, elevando a direita do Pai, como vai dizer um hino da liturgia das horas, ele sobe elevando a glória da nossa carne triunfante. Nós somos criados para a vida divina, nós somos criados para a vida em Deus. Então é um acontecimento histórico. Jesus se faz homem. E o artigo do credo vai falar: creio em um só Senhor, Jesus Cristo. É o termo Senhor. Em grego é Kyrios. Quem era o Kyrios? Gente, meus irmãos, Kyrios era um título que era dado ao imperador. O Kyrios era um título dado somente ao imperador romano. O imperador romano era venerado como Deus. Era ele que era o Kyrios. Quem é o Senhor? A quem nós chamamos de Senhor? O único Senhor, o Senhor geralmente é quem governa as nossas vidas, quem tem poder sobre as nossas vidas. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser que o Pai lhe tenha revelado isso. Domingo passado, nós escutávamos o Senhor Jesus dizendo no Evangelho: ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair. Lembra de outro canto aí? Ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair. Eu ressuscitarei. Lembra desse canto? Domingo, o discurso do pão da vida. Ninguém vem a mim, ninguém chama Jesus de Senhor, a não ser que o Pai atraia e o Pai revele. Quando Jesus chama os seus discípulos e pergunta:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem, uns dizem que és Elias, outro ainda que é Jeremias, outros ainda que é João Batista, ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Um apóstolo toma a palavra em nome dos outros, e é esse quem vai confessar. Tu és Christi, Filii Dei vivi. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro. Automaticamente Jesus rebate. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne, não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Por isso, daqui a pouco, já antes de terminar essa catequese, eu já lanço uma pergunta para vocês hoje. É a pergunta que Cristo fez aos discípulos, é a pergunta que ele repete a cada um de nós todos os dias. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Para nós, quem é ele? Ele é alguém que resolve problemas? Um professor meu, um grande professor meu no tempo da faculdade, o Padre Boris, fez uma homilia linda no dia de ontem. Ele falava, o Messias crucificado, ninguém quer seguir. Mas como no Evangelho, o Messias milagreiro, o Messias que dá a cura, o Messias que resolve problemas, o Messias que enche o bucho de todo mundo, esse todo mundo quer seguir. Agora o Messias crucificado ninguém quer. Ninguém quer seguir o Messias que vai sofrer. Tanto é que quando Jesus anuncia a sua morte no Evangelho segundo Marcos, Simão Pedro o toma de canto, quer tirá-lo do caminho e fala para ele, Deus te livre, Senhor, que tal coisa não te aconteça, que o Senhor não sofra isso que o Senhor está dizendo que vai sofrer. E Jesus responde a Simão Pedro, vai para trás de mim, Satanás, porque você não... O mesmo Pedro que uma hora confessa é o mesmo Pedro que fraqueja. A gente precisa confessar. E quem confessa que Jesus é o Senhor foi porque o Pai o atraiu. O Pai nos colocou. Se nós somos cristãos católicos, é porque Deus nos atraiu. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e declarou o seu amor por nós na cruz. Outro canto do tempo da Páscoa, um dos cantos mais lindos do tempo pascal, que fala, meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Para nós, quem é Jesus? É alguém que resolve problemas? Ou é um Messias, é de fato um Salvador? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem que o Pai lhe tenha revelado isso, na força do seu Espírito. Nós confessamos o Cristo Jesus como sendo nosso Senhor, quando o Pai nos revela isso, é Ele quem vai, através do seu Espírito, nos fazer chamá-lo de Pai e nos fazer crer em Jesus Cristo, na força do seu Espírito. Então nós precisamos pedir o tempo inteiro a Deus a clareza para responder isso não apenas com o lábio, mas responder isso com o coração. Eu sempre gosto de citar nas homilias um acontecimento da vida de Santa Teresa de Jesus, a Santa Madre Teresa de Jesus, a grande doutora da igreja, conhecida popularmente como Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Ávila. Quando Santa Teresa, ela amava tanto, tanto, tanto a Jesus, tanto que ela escreveu toda a sua experiência com Cristo, sua experiência de intimidade com Deus, no livro da vida, na sua autobiografia, que foi o livro que provocou a conversão de Santa Edith Stein. Edith Stein era uma mulher que apenas estudava, era professora. Lia, era filósofa e pensava que encontraria sua felicidade em livros. Encontraria a resposta para tudo apenas na vida intelectual. É quando Deus a desmonta toda, ela tem contato com o livro da vida e depois de ler o livro da vida ela falou, encontrei a verdade. Santa Teresa foi a grande responsável pela conversão da jovem Edith Stein, que se torna depois Irmã Teresa Benedita da Cruz. E Santa Teresa d'Ávila, certa vez estava andando pelo convento, quando escutou a correria e a voz de uma criancinha. Ela se assusta. Uma criança. O que uma criança estava fazendo dentro de um convento de religiosas de clausura papal? O que uma criancinha estava fazendo dentro de um convento de freira, do mosteiro? Ela, então, para espiar onde estava essa criança e ela vê que era um menino que, segundo ela, era lindo, a criança mais linda, mais cheia de formosura e beleza que ela poderia ter visto. E ela desconfia de quem seja. Quando ela para e pergunta,
Ela para na frente dessa criança, quando a criança volta correndo, e ela pergunta a essa criança: quem sois? Que nome trazeis, lindo menino? O que queres aqui? E o menino olha com tanta ternura para Santa Teresa e diz a ela: dizei-me vós quem sois. Quem sois vós? Santa Teresa olha para aquele menino e responde: eu sou Teresa de Jesus, a mais indigna serva de vossa realeza. E vós? E o menino responde a ela: se vós sois Teresa de Jesus, eu sou Jesus de Teresa. Que nós possamos chegar a essa intimidade. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Possamos chegar a essa intimidade de dizer: eu sou de Jesus. E ele dizer: eu sou o Jesus. Do diácono Vinícius, da Darlene, da Isabel, do Celso, da Renata, do Kaique, da Paula, da Ivanilda, do diácono Éder Bruno. Sua bênção, meu irmão. Feliz dia do diácono para nós. Diácono Éder que está aqui. Um abraço a você, meu querido irmão, meu amigo de todas as horas. Também o diácono Rafa. Se tem 2 presentes de Deus na minha vida, são esses 2 diáconos, meus irmãos também do sacramento da ordem do ministério. A Julieta Cristina, que linda, Darlene, que lindo, né? Bonito. E foi justamente isso que converteu Santa Edith Stein, né? Quando ela viu a vida de Cristo na vida dos seus servos. Ela viu a vida de Cristo sendo correspondida na vida de Santa Teresa, que a gente possa chegar a essa intimidade, de dizer que de fato Ele é o nosso Senhor. Se avalia a intimidade de uma pessoa com Cristo justamente pelo modo como ela chama o Senhor. A gente tem que ficar chamando só pelos títulos mais formais, mas não é só Jesus ou a hóstia. Não, gente. Também eu já vi várias pessoas às vezes vão comungar e falam assim: a hora que eu fui receber a hóstia, na hora que eu fui falar com Jesus. Não, ninguém recebe a hóstia. Nós recebemos o Senhor, nós recebemos Jesus, nós recebemos o Santíssimo Sacramento. Não diga tomar a hóstia, viu? Faça uma caridade, me dê esse presentinho de dia do diácono. Não fale tomar a hóstia, não. Falemos receber Jesus. Receber Jesus, receber o Senhor. Quando vamos rezar, vamos falar com o Senhor. Chamemos Ele de Senhor, de Kyrios. Simão Pedro, o mesmo Pedro que uma hora tem medo, né? O mesmo Pedro que uma hora é covarde, que nega Jesus, que vai pedir para Jesus sair do caminho do sofrimento. Esse mesmo Pedro é o Pedro que lá em Atos dos Apóstolos, depois de receber o Espírito Santo, vai no meio de um monte de judeu e fala assim: esse Jesus a quem vós matastes, Deus o constituiu Kyrios, Deus o constituiu Senhor, que era um título que era dado só ao imperador. E Pedro vai dizer: Deus o fez Kyrios, Deus o fez Senhor. Quem é esse Senhor? Deus e homem verdadeiro. Nascido do Pai, semana que vem, nascido do Pai, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Quem é Jesus? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas. E aí vem o mais bonito. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Se fez homem. Et homo factus est. Ele se fez homem por amor a nós, para a nossa própria salvação. Então nós possamos crescer e entender cada vez mais na fé. Aumentar a nossa intimidade de tal maneira e de tal ponto com Ele, que nós cheguemos justamente a poder declarar também com o nosso coração: eu sou Teresa de Jesus, eu sou Jesus de Teresa. Eu sou o diácono Vinícius de Jesus. Ele é o Jesus do diácono Vinícius. Ele é o Jesus da Cássia, da Adesinda, da Maria Aparecida, da Cláudia Maria, de todos nós. Cresçamos nessa intimidade, nesse amor com Ele. Chamemos Ele de Senhor. E, sobretudo, quando formos comungar, é o momento mais oportuno para crescermos nessa intimidade. Já dizia Santa Teresa: não percamos a oportunidade de negociar com esse divino hóspede. Ele é muito generoso e não costuma pagar mal a hospedagem. Lembre disso. Quando Ele estiver dentro de nós, quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, lembremos que esse divino hóspede é muito generoso e não costuma pagar mal a hospedagem. Tá bom, meus irmãos? Dúvidas?
A Dalva Maria de Almeida deixou aqui uma dúvida muito bonita, muito interessante. Ela pergunta sobre uma das frases que fazem parte da proclamação da Páscoa e que brota da teologia agostiniana, de Santo Agostinho. Ela vai falar aqui sobre a frase Feliz culpa de Adão. A gente canta, foi uma das felicidades mais bonitas do ministério diaconal, é cantar a proclamação da Páscoa, o Exulte. E uma estrofe dizia: ó feliz culpa de Adão, que mereceu tanto amor, que recebeu tal perdão. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Feliz culpa de Adão. Essa frase é de Santo Agostinho. Por que a culpa de Adão foi feliz? A própria resposta já está naquilo que vem depois. Uma feliz culpa que mereceu tanto amor e que recebeu tal perdão. Adão caiu, mas acima da queda dele, a salvação que veio como consequência dessa queda supera em tudo o pecado que ele fez. Por isso que a gente tem que lembrar sempre que de todo mal, Deus consegue tirar um bem maior. Do pecado original, Deus tirou a salvação de toda a humanidade. Não é o mal, não é a morte que triunfa, mas é sempre o amor de Deus. O amor é a força que tudo vence. Tudo vence. Então, por isso que é uma culpa feliz. Uma feliz culpa de Adão, que mereceu tanto amor e que recebeu tal perdão. Através da culpa dele, não é que bendita seja, não é no sentido assim de valorizar o pecado, mas se grande foi o pecado dele, maior ainda foi a salvação e a forma como Cristo aniquilou esse pecado e pôs fim a essa cadeia de sofrimento, essa cadeia de mal desencadeada pelo pecado de Adão e de Eva. Tá bom, Tia Dalva? Era isso então. Quem mais está aqui? Renata Osório, Isabel Perim, sou a Maria Isabel do Senhor, amém. Adesinda Bueno, bom dia, diácono, parabéns pelo dia do diácono, muito obrigado. Obrigado também a Dona Maria Aparecida Souza, parabéns pelo seu dia, diácono, que Deus abençoe, obrigado. A Isabel Perim também parabeniza o diácono Éder. Julieta Cristina, muito obrigado, Julieta. Miriam Cavalcante, Maria Araújo, muito obrigado, reza por mim sempre. E mais está aqui. Cássia Maria Romano, como eu gosto de ouvi-lo, quanto ensinamento, e nós como cristãos temos que estar sempre nos aprofundando na nossa crença e assim alimentar a nossa fé. Obrigada por partilhar tanta sabedoria conosco. Amém, Cássia. Um abraço mais uma vez a você, o Zé Luiz. Obrigado pelo carinho e pela amizade de sempre. Quinta-feira estarei aí em Biúna, quem sabe a gente não consegue se ver. Reza por mim, reze pelo diácono Éder, que está aí em Biúna exercendo o ministério, e pelo diácono Rafael. Nalva Teófilo, bom dia, paz de Cristo. Diácono, obrigado por sua dedicação conosco. Amém. Reza por mim, por favor. Irmã Letícia Pérez, Deus abençoe a sua bênção. Um grande abraço, minha mãe querida. Quem mais está aqui? Muito obrigado. Obrigado por todas as felicitações de vocês, viu? Obrigado aqui a Dalva Maria. Muito profundo o amor e a salvação de Deus. Obrigado, diácono. Érica Ademilson, parabéns. Maria Dolores, parabéns aos diáconos Éder, Vinícius e Rafael. Obrigado, meus irmãos, todos que estão enviando as felicitações por ocasião do nosso dia, do dia do diácono. Rezem por nós hoje e sempre, por nós e por todos os diáconos, para que sejamos fiéis à vocação e ao ministério que Deus nos concedeu através da imposição das mãos do nosso bispo. E rezem por nós, por favor, para que sejamos também, com a graça de Deus, no tempo certo, pastores segundo o seu coração, para que um dia, se Deus quiser, também sejamos padres santos, tá bom? Rezem por nós, para que sejamos bons e santos sacerdotes para a Igreja de Cristo Jesus. Obrigado. Rezem por nós. Se forem à missa hoje, rezem uma Ave Maria e, por favor, comunguem na nossa intenção. Lembrem-se de nós nas vossas preces e rezo também por cada um de vocês, que essa bênção se estenda de modo especial a todas as famílias. Essa é a Semana da Família, reze pela sua família. A melhor forma de você proteger a sua família é rezando por ela. Por isso eu peço, não deixe de rezar pela sua família. Uma família que reza unida já é clichê, né? Uma família que reza unida, ela permanece unida. Reze pela sua família para que ela permaneça unida na presença do Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus e que essa bênção se estenda. Obrigado a todos que desejaram as felicitações
e que essa bênção chegue de maneira toda especial a todos aqueles que fazem parte, rezam pela sua família nessa semana. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José, seu castíssimo esposo, também de São Miguel, cuja quaresma nós estaremos celebrando, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês. Fique ligado na Rádio Católica de Osasco e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor.